paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, eu quero falar aqui de um assunto muito importante, de uma passagem que está na Bíblia, que o Senhor Jesus disse em Mateus 24. Ele disse que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Esse, meus irmãos, é um dos sinais do fim dos tempos. E outro sinal dos fins dos tempos que Jesus fala é a multiplicação dos falsos profetas. Quando Jesus estava com seus discípulos ali perto do templo de Jerusalém, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo assim: Mestre, quais são os sinais que vão acontecer, que mostra que já estamos no fim dos tempos? Aí Jesus responde para eles dizendo assim: cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vão surgir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Eles vão operar grandes sinais e prodígios para enganar até mesmo os escolhidos, se for possível. Meus irmãos, estamos já vivendo o fim dos tempos. O amor de muitas pessoas está se esfriando. Por causa de quê? Por causa da iniquidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós acabamos sendo influenciados por este mundo. Muitas vezes nós somos influenciados pelos falsos profetas que estão infiltrando dentro de muitas igrejas. Nós queremos, meus irmãos, o quê? Um evangelho de facilidade, um evangelho de conforto, um evangelho dizendo assim: pare de sofrer, um evangelho dizendo assim: você vai ser rico. E aí o que está acontecendo? Os testemunhos são trocados. Deixa de contar um testemunho que fala sobre transformação de vida para contar testemunhos sobre transformação de bens materiais, conquistas materiais. Aí as pessoas chegam e dizem assim: eu era pobre, não tinha nada, eu aceitei Jesus, agora eu tenho tudo, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas esse não é o verdadeiro testemunho, meu irmão. O verdadeiro testemunho é quando a pessoa chega e diz assim: eu vivia nas drogas, eu vivia na prostituição, eu vivia em brigas com a minha família, e agora eu tive um encontro com Jesus e Ele transformou a minha vida. Jesus disse assim: cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Meus irmãos, o verdadeiro homem de Deus, não importa se seja rico ou se seja pobre, o verdadeiro homem de Deus é aquele que tem um bom caráter cristão. Muitas vezes nós estamos iludidos, irmãos, com as pregações mentirosas que muitas vezes a gente ouve na internet e na televisão. Eu sei que na internet tem muitos pregadores que pregam verdades, mas também tem muitos que enganam as pessoas com pregações mentirosas, de falsas promessas, que só servem para atrapalhar as pessoas. E Jesus, meus irmãos, quando Ele fala para os discípulos sobre os falsos profetas, é a primeira coisa que Ele fala para eles. É sobre o surgimento dos falsos profetas. E hoje os falsos profetas, o que eles estão fazendo? Do jeitinho que Jesus falou, eles estão fazendo. Eles estão também operando milagres para enganar as pessoas. Eles conseguem enganar as pessoas por causa dos milagres. Eles conseguem enganar as pessoas também porque eles vêm disfarçados de ovelhas. Jesus disse que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos tomar muito cuidado para a gente não ser influenciado, para não sermos influenciados pelos falsos profetas. Porque eles vêm
pregando algumas mentiras no meio das verdades. E aí vem aquela influência maligna e a gente acaba ficando no conformismo. Nós, quando ouvimos uma pregação de confronto, a gente já fica com raiva. Porque nós aprendemos a vida toda que o crente não sofre. Que o crente, a vida dele é só bonância, é ficar rico, é ficar milionário. E às vezes os pregadores usam as leituras da Bíblia, como a história de Abraão, a história de José do Egito, a história de Salomão, e usa essas histórias e tira elas fora do seu contexto para poder pregar riquezas materiais. Mas o que Paulo fala em 1 Timóteo 6:3? Paulo fala assim: esses homens são homens corruptos de entendimento, privados da verdade, que pensam que a piedade é fonte de lucro. Fuja deles. A piedade é fonte de lucro para quem sabe se contentar, porque nós não trouxemos nada para este mundo e dele nada podemos levar. Se nós temos o que comer, o que vestir, fiquemos contentes com isso. Aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laços que afundam os homens para o caminho da perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, por querer tanto ficar ricos e ganhar dinheiro, abandonaram a fé, apostataram da fé e estão em muitos sofrimentos. Está vendo aí, meus irmãos? O perigo que é a pessoa ficar com ganância com dinheiro, querendo fazer do evangelho lucro. Está vendo aí o perigo? Na segunda carta de Pedro, Pedro fala, meus irmãos, que os falsos profetas, eles tratam a igreja de Cristo como se ela fosse uma empresa. Aí você pergunta: mas irmão, Deus deve estar isso na Bíblia? Tá, meu irmão, é só você interpretar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pode ler completa a leitura. Pedro fala que no final dos tempos, os falsos profetas, eles iam colocar heresias dentro da igreja de uma maneira disfarçada. E ele fala também que multidões de pessoas iam seguir esses falsos profetas e por causa deles o caminho da verdade ia ser blasfemado. E ele fala também que esses falsos profetas conseguem enganar as pessoas com histórias inventadas, palavras fingidas. E por amor ao dinheiro, eles fazem das pessoas da igreja negócio. Pode ler lá que você vai ver, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E aí você vai ver como está claro. Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.